No tempo em que as vilas eram apenas cicatrizes abertas na Mata Virgem, vivia uma mulher cujo nome se perdeu no vento, mas cujo destino selou o de todos nós para sempre. Ela era a guardiã das ervas, aquela que conhecia o segredo das flores que curam e das raízes que matam no silêncio da noite. No entanto, a gratidão dos homens é curta como o pavio de uma vela no vendaval mais forte. Acusada de tecer destinos sombrios em seu tear de osso e de falar com as sombras, ela foi caçada sob a lua pálida por aqueles que antes imploravam por seus remédios milagrosos. Enquanto as tochas dos aldeões iluminavam o tronco da árvore centenária, onde pretendiam silenciá-la, ela não gritou por misericórdia. Em vez disso, sussurrou uma promessa terrível para a própria noite. Se o seu sangue inocente tocasse o solo sagrado, o som da morte jamais abandonaria aquele lugar maldito. O ódio nos olhos da multidão era o combustível que ela precisava para transmutar sua alma em algo eterno. Naquele instante exato, o primeiro rasgar de tecido foi ouvido por todos, não vindo de suas roupas velhas, mas da própria realidade se rompendo para dar lugar a algo novo, sombrio e absolutamente terrível. O ritual de sua morte foi interrompido por um fenômeno que nenhum ancião ou sábio soube explicar nos séculos seguintes. Antes que a primeira corda apertasse seu pescoço, o corpo da mulher começou a se curvar e a diminuir de forma sobrenatural, com as articulações estalando como galhos secos em uma fogueira de São João em brasa. Suas vestes brancas, outrora puras e simples, fundiram-se à sua pele de forma agonizante, transformando-se em penas alvas e gélidas, que pareciam absorver toda a luz das tochas ao redor. Os braços estenderam-se em asas vastas, pesadas e silenciosas, e o rosto, marcado pela traição profunda, achatou-se em um disco facial de um branco cadavérico, onde os olhos se tornaram abismos de âmbar e pura vingança. Ela não era mais humana. Era a personificação do ressentimento alado que habita o folclore. O som que saiu de sua garganta não foi um grito de dor humana, mas o ruído seco, visceral e metálico de um lençol de linho grosso sendo rasgado de ponta a ponta por mãos invisíveis. Aquele som foi o último que muitos ali ouviram antes de a escuridão os levar para sempre. A maldição não era apenas sobre a morte física, mas sobre o anúncio inevitável e sonoro do fim. Diz a lenda que a maldição se alimenta da iminência do luto e do medo que precede o último suspiro. A rasga-mortalha não mata por prazer ou fome. Ela é a mensageira trágica que foi condenada a carregar o fardo insuportável de saber quem partirá antes mesmo que o coração da própria vítima fale pela última vez. O tecido que ela rasga simboliza o sudário, a última veste do homem na terra, o pano que cobre o corpo frio antes de retornar ao pó da terra. Quando ela sobrevoa uma casa sob o manto da noite, ela não está escolhendo uma alma ao acaso para levar. Ela está sentindo o cheiro metálico do destino que já está selado nas estrelas. A maldição reside no fato de que o som emitido por suas asas e garganta é uma sentença irrevogável e absoluta. Uma vez ouvido o eco do rasgar sobre o telhado de barro, não há reza forte, amuleto de prata ou promessa desesperada que possa costurar novamente o fio da vida que foi partido pela injustiça. A cidade que a caçou tornou-se o seu primeiro ninho de dor. E de lá, ela se espalhou por cada rincão onde a maldade humana planta a semente do medo. Ela é o lembrete de que o passado nunca morre de verdade. Ao longo das muitas gerações que se seguiram, a figura da mulher coruja tornou-se um espectro que habita o entre-lugar das sombras e da luz. Muitos homens corajosos tentaram caçar a criatura branca, disparando balas de prata bentas ou sal grosso contra a silhueta que corta o céu noturno. Mas tudo o que encontraram foi o eco de sua risada áspera e o vazio da noite.
A origem da maldição está ligada a um pacto de sangue com as forças telúricas e ancestrais da Floresta Virgem. Para cada injustiça cometida sob o manto protetor da noite, uma nova pena branca nasce no peito da criatura, tornando-a mais forte e mais pesada com o peso dos séculos. Ela é a memória viva da dor humana, uma entidade que não conhece o conceito de perdão porque a própria humanidade não o conheceu primeiro naquela noite fatídica. O pavor que ela instila no coração dos vivos é o reflexo exato do medo que a própria mulher sentiu antes de sua transformação final. Agora, ela habita as torres esquecidas das igrejas e os galhos mais altos das gameleiras, aguardando o momento em que a vida de alguém se torne tão tênue quanto um tecido velho, pronta para rasgar o ar. A natureza da maldição é cíclica, contagiosa e profundamente enraizada na psique do povo do sertão. Dizem os estudiosos do oculto e os contadores de causos que quem vê a rasga-mortalha de perto e sobrevive para contar a história, carrega em seus olhos uma névoa cinzenta que nunca mais desaparece, nem com o sol do meio-dia. O som do rasgar fica gravado no tímpano, como uma cicatriz auditiva, repetindo-se em cada pesadelo até que a sanidade do indivíduo se desfaça como poeira ao vento. A origem não é apenas um evento histórico datado, mas uma ferida aberta e pulsante na alma coletiva de um povo que teme o que vem de cima. O agouro é uma lição constante de humildade. Diante do voo branco da sentinela silenciosa da morte, todos os homens são iguais, desde o coronel mais poderoso e rico até o retirante mais pobre e sofrido. A maldição garante que ninguém se esqueça de que o fim é barulhento, inevitável e democrático. Cada vez que uma mortalha é rasgada no céu estrelado, o véu entre o mundo dos vivos e o reino das sombras se torna um pouco mais fino, permitindo que o frio do além-túmulo escape e arrepie a espinha de quem está vigiando. Nos dias modernos de hoje, a maldição evoluiu com o tempo, adaptando-se ao asfalto frio e às luzes artificiais das grandes cidades, mas sua essência permanece enraizada no solo antigo e sangrento. A rasga-mortalha agora pousa com garbo em antenas de televisão e fios de alta tensão, mas o som que emite de seus pulmões fantasmagóricos é exatamente o mesmo que aterrorizou os primeiros desbravadores desta terra. A origem da maldição está trancada no coração de cada um que teme o desconhecido e o que espreita nas sombras além da iluminação pública. A criatura é o espelho de nossas próprias sombras internas, o eco de nossos crimes não confessados e de nossas falhas morais. Quando o tecido se rasga sobre sua cabeça em uma noite de silêncio, não é apenas um anúncio de morte física iminente, mas o rompimento definitivo da ilusão de segurança em que escolhemos viver. A maldição é o lembrete constante de que a própria natureza tem guardiões que não perdoam a profanação da vida e da justiça. A mulher que virou coruja ainda voa, branca como um fantasma, silenciosa no voo e estrondosa no aviso, mantendo viva a chama de uma lenda eterna que nasceu do sangue. Os ritos para tentar quebrar ou desviar a maldição são variados e criativos, mas quase todos falham diante da pureza absoluta do ódio que a gerou originalmente. Alguns queimam ervas amargas e rezam terços de trás para frente. Outros viram os chinelos de cabeça para baixo com as mãos trêmulas. E há quem jure por tudo que é sagrado que virar as roupas do avesso pode enganar o olhar penetrante da fera alada. Mas a origem da maldição é muito mais profunda que qualquer superstição popular ou simpatia de beira de estrada. Ela está gravada no próprio DNA da terra que pisamos. A rasga-mortalha é a executora implacável de uma lei universal de causa e efeito que não aceita subornos ou desculpas. Se o tecido da vida foi manchado pela traição ou pela covardia,
Ele deve ser rasgado para que um novo possa ser tecido no tear do tempo. O pavor que sentimos ao ouvir o som é o reconhecimento ancestral de que a conta finalmente chegou para ser paga em moeda de alma. A maldição não é um castigo aleatório, mas uma justiça poética e sombria que atravessa os séculos sem perder o fôlego. Enquanto houver quem tema o amanhã, a coruja branca terá o seu propósito. Muitos se perguntam, em sussurros ao pé da fogueira, se a mulher por trás da coruja ainda existe em algum lugar profundo e escondido daquela consciência alada. Há relatos raros de caçadores que, ao mirarem na criatura sob a luz da lua cheia, viram por um breve segundo um par de olhos humanos cheios de lágrimas de cristal antes que o ataque fatal ocorresse. A maldição é uma prisão de duas vias, um destino compartilhado entre o caçador e a caça. A criatura está presa ao seu dever eterno de agoureira, tanto quanto as vítimas estão presas ao seu destino de morte. A origem dessa dualidade reside no fato de que o pacto original exigia uma entrega total e dolorosa da própria humanidade. Para se tornar o anúncio perfeito da morte, ela teve que morrer por dentro primeiro, secando cada gota de esperança que possuía. O som do pano rasgando é, talvez, o som do seu próprio coração se partindo repetidamente a cada nova alma que ela é obrigada a anunciar para o mundo dos vivos. A maldição, portanto, é uma tragédia eterna e solitária, onde a vingança se tornou um fardo tão pesado quanto a própria morte que ela profetiza com tanta precisão cirúrgica no céu noturno. No final de cada ciclo lunar, quando a lua se esconde para renascer, a criatura retorna ao local exato onde tudo começou, a árvore seca e retorcida que um dia foi seu patíbulo improvisado. Ali, no centro do silêncio, ela recupera suas forças ancestrais e afia suas garras na casca endurecida da madeira que bebeu seu sangue. A maldição se renova com um medo fresco que ela colheu durante o mês em suas vigílias sobre os telhados das vilas. A origem da saga é um poço sem fundo de mistério e dor, alimentado pelo folclore que se recusa terminantemente a morrer, mesmo na era da informação. Cada vez que contamos essa história em voz alta ou em vídeo, estamos, de certa forma, alimentando a própria maldição, mantendo o nome e o poder da rasga-mortalha vivos no imaginário coletivo. Ela é a lenda que se torna realidade física toda vez que o vento sopra mais forte e um som estranho vem de cima. A origem da maldição é o nosso próprio desejo inerente de entender o fim, de dar um rosto assustador e um som inesquecível para aquilo que mais tememos desde o início dos tempos. E enquanto o homem for um ser mortal e falível, haverá sempre uma coruja branca rasgando o ar. Assim, a saga da rasga-mortalha se estende pelo infinito, uma crônica escrita com o som do desespero humano e as cores monocromáticas da noite profunda. A origem da maldição não é o fim da história, mas apenas o começo de uma compreensão muito mais profunda sobre as sombras que nos cercam e os segredos que a mata guarda. Cada parágrafo desta lenda é um degrau de uma escada que nos leva para mais perto do mistério final da existência. O que começou como o grito de agonia de uma mulher traída tornou-se o hino de um sertão inteiro, um som que atravessa gerações, fronteiras e culturas, unindo a todos no mesmo calafrio que percorre a espinha. A maldição é, em última análise, a prova definitiva de que a justiça da terra pode falhar miseravelmente, mas a justiça do céu, ou das sombras, sempre encontra uma forma de se manifestar, seja através do destino traçado, seja através do vôo fantasmagórico de uma coruja que não conhece o cansaço ou a piedade. O próximo rasgar que você ouvir na calada da noite pode ser apenas o vento nas telhas, ou pode ser a própria saga batendo à sua porta, pronta para levar mais uma alma.